Será que a nossa alegria é apenas uma emoção frágil, totalmente dependente das circunstâncias ao nosso redor? Ou seria ela uma âncora inquebrável, firmada na palavra de Deus? Paz e graça do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira, de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Nós estamos estudando a revista Bitel Dominical, inseridos neste segundo trimestre com um tema absolutamente crucial: Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E ao longo desta semana, de segunda a sábado, nós estamos analisando as leituras complementares que formam o alicerce da lição 9, que nos lembra que alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Para a nossa explanação de hoje, terça-feira, dia 26 de maio de 2026, o nosso foco repousa na leitura complementar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. É com um imenso temor a Deus e zelo pelas Escrituras que nós iniciamos a análise de hoje. O texto de Atos nos convida a observar com muita atenção o comportamento da igreja primitiva. Mas para compreendermos plenamente o que movia o coração daqueles irmãos, nós precisamos primeiro olhar para o pano de fundo da nossa lição no Antigo Testamento. Para entendermos a verdadeira base da nossa alegria, precisamos voltar à restauração operada nos dias de Neemias. Pensem comigo, depois de toda aquela pressão tremenda que eles sofreram durante a reconstrução física dos muros de Jerusalém, chegou um momento decisivo, que foi reunir o povo para a exposição clara da palavra de Deus. Aquele retorno contrito às Escrituras que nós vemos lá no capítulo 8 de Neemias gerou um impacto profundo. Primeiro houve um quebrantamento real, uma contrição diante da santidade divina. E foi só a partir desse quebrantamento que brotou uma alegria genuína, acompanhada de gratidão e grandes festas. Ou seja, a verdadeira alegria exige obrigatoriamente uma fundação na verdade revelada. Existe um contraste vital para os nossos dias que não podemos ignorar. O mundo lá fora fala exaustivamente sobre manter uma vida leve, cultivar um bem-estar psicológico, sabe? Buscar atividades prazerosas o tempo todo. E claro, o equilíbrio emocional tem o seu valor, mas a alegria dos salvos opera em uma dimensão infinitamente superior a isso. Ela não é um mero produto de dopamina no cérebro ou de circunstâncias favoráveis. Para o crente que foi justificado por Cristo, o próprio Senhor é a fonte primária. Ele é um motivo inesgotável. Deus não apenas nos dá a alegria, Ele mesmo é a própria alegria do seu povo. Isso nos leva a uma reflexão inescapável e necessária. Qual tem sido a natureza das nossas motivações? A busca por alegria na nossa caminhada cristã diária tem sido apenas um desejo humanista por bem-estar e ausência de dor? Ou trata-se de fato de uma busca profunda, teológica e contrita pelo próprio Senhor? Quando nós avançamos para compreender o conceito de alegria na Antiga Aliança, fica muito claro que, historicamente, os santos do Antigo Testamento compreendiam Deus como uma fonte inesgotável de regozijo. A alegria deles estava totalmente ligada a realidades espirituais muito objetivas: o perdão dos pecados, o cuidado contínuo de Deus e a proteção divina. Nós vemos nos Salmos e nos Profetas que essa gratidão se manifestava em um louvor audível muito expressivo. O Salmo 68, por exemplo, contrasta a destruição do ímpio arrogante com o justo que se alegra na presença de Deus, reconhecendo aquele que, dia após dia, nos cúmula de benefícios. O renomado comentarista bíblico Matthew Henry resume essa verdade com uma precisão cirúrgica. Ele afirma que a fortaleza do crente está no gozo do Senhor, e faz uma ligação direta com as Escrituras. Prestem atenção nisto. A escuridão da provação ganha força quando há escuridão de ignorância bíblica. A alegria do Senhor, portanto, não é um sorriso superficial treinado para disfarçar a nossa dor. Trata-se de uma convicção teológica profunda de que Deus permanece imutável e soberano, mesmo no meio do caos. A palavra é a lâmpada que dissipa a nossa ignorância. Cabe a nós refletirmos gravemente sobre isso. Quando o vale da sombra da morte se aproxima de nós, a nossa mente encontra direção e consolo por meio do poder iluminador das Escrituras, ou acaba cedendo ao desespero ditado pelas circunstâncias. Agora, nós adentramos na Nova Aliança, onde o conceito de alegria atinge a sua plenitude. No Novo Testamento, a alegria é um dos aspectos de maior relevância de toda a vida cristã. O próprio Evangelho é anunciado desde o nascimento de Cristo como novas de grande alegria.
Onde quer que a palavra fosse pregada no livro de Atos, a conversão autêntica vinha acompanhada de um regozijo indescritível. Porém, surge aqui um elemento teológico novo e muito profundo: a capacidade do crente de se alegrar no meio da aflição. Compreender este contraste que vemos agora é fundamental para a nossa maturidade espiritual. Enquanto no Antigo Testamento a alegria era frequentemente expressa como uma gratidão imediata por livramentos físicos e vitórias terrenas, o Novo Testamento eleva essa virtude a uma dimensão eterna. O apóstolo Pedro, por exemplo, exorta a igreja a se alegrar no fato de serem coparticipantes das aflições de Cristo. É uma alegria fundamentada não na ausência de dor material, mas na certeza da iminente volta de Cristo e na glória que será revelada. É exatamente o exemplo do apóstolo Paulo, que estava pronto para suportar prisões e tribulações, contanto que cumprisse a sua carreira com alegria. Mais uma vez, nós recorremos a Matthew Henry, que nos fornece uma observação basilar ao comentar a carta aos Filipenses. Ele aponta de forma categórica que é a vontade absoluta de Deus que os crentes sejam alegres. A alegria, sob a ótica da nova aliança, deixa de ser um mero sentimento passageiro que não podemos controlar e passa a ser um dever teológico. É uma resposta de obediência à graça imerecida que nós recebemos. É uma postura de fé que fortalece não apenas o cristão individualmente, mas solidifica o testemunho coletivo de toda a igreja diante do mundo. Diante dessa exigência apostólica tão clara, fica o questionamento: é possível mantermos essa postura firme de alegria, não como uma negação da dor, mas como um triunfo da fé, mesmo diante das aflições inevitáveis da nossa caminhada cristã? Mas qual é a raiz disso tudo? Para responder a isso com autoridade bíblica, nós precisamos examinar o texto com rigor. Uma análise exegética cuidadosa nos revela que a alegria cristã está umbilicalmente ligada ao conceito de graça. Nós não podemos, em hipótese alguma, separar a nossa experiência emocional da nossa posição jurídica diante de Deus. O dicionário bíblico Wycliffe nos apresenta uma evidência linguística formidável. No grego original do Novo Testamento, as palavras chara, que traduzimos como alegria, e chairo, que significa regozijar, derivam rigorosamente da exata mesma raiz da palavra charis, que significa graça. Teologicamente, meus irmãos, isto prova de forma irrefutável que a alegria não é um mérito que nós produzimos com o esforço humano, mas sim uma dádiva divina. Ela é a graça de Deus sendo reconhecida e experimentada na alma. Nós só nos alegramos de forma autêntica porque fomos alcançados pela graça redentora. Tendo essa profunda verdade em mente, precisamos avaliar o nosso coração. A alegria que sustenta a nossa vida tem sido vista como uma mera conquista humana através de pensamento positivo? Ou ela é reconhecida, com reverência, como a manifestação direta e contínua da imerecida graça de Deus sobre nós? Essa graça se manifesta em nós ativamente através da pessoa do Espírito Santo. Conforme nós lemos em Gálatas, do capítulo 5, versículo 22, a alegria está inequivocavelmente listada como uma virtude do fruto do Espírito. O que isso significa na prática? Significa que ela emana de Deus diretamente para o nosso interior, operando de forma completamente independente do caos externo que possa estar nos cercando. Nós vivemos aqui o paradoxo glorioso da maturidade cristã. É perfeitamente bíblico e totalmente humano entristecer-se diante de problemas, de lutos, de severas provações físicas ou emocionais. No entanto, o crente justificado abriga uma dualidade espiritual. Simultaneamente à tristeza da carne, há um regozijo inabalável no seu espírito pela simples e grandiosa razão de que o próprio Espírito Santo fez morada permanente em nós. É exatamente como disse Paulo, entristecidos, mas sempre alegres. Portanto, é imperativo que examinemos o nosso próprio alicerce. A alegria que rege o nosso comportamento tem flutuado inconstantemente ao sabor das circunstâncias diárias, ou ela está firmemente ancorada pelo Espírito que habita no nosso interior. Toda essa sólida teologia converge de forma perfeita para a nossa leitura complementar de hoje.
O texto de Atos, capítulo 2, versículo 46, nos fornece um retrato histórico irretocável de qual era a atmosfera espiritual da igreja primitiva. A palavra nos atesta que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partiam o pão em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Notem que havia uma simplicidade profunda, regada por uma comunhão genuína e um foco absoluto na palavra e no sacrifício de Cristo. Para aprofundar e esclarecer ainda mais este cenário, o comentário bíblico Beacon expõe magistralmente a essência de Atos 2,46. O texto nos alerta que essa alegria cristã relatada por Lucas não era de forma alguma uma efervescência superficial ou entusiasmo religioso momentâneo. Tratava-se de algo que jorrava das fontes mais profundas de uma vida cheia do Espírito Santo. A alegria é a manifestação visível, a vitrine externa da paz interna, que no grego é a palavra eirene. E essa paz não é a mera ausência de ansiedade ou de problemas financeiros. É a serenidade inabalável que resulta exclusivamente de viver uma relação justificada e reta diante do Deus Todo-Poderoso mediante o sacrifício na cruz. Porque tinham paz com Deus, a igreja transbordava alegria entre si. Encerrando a nossa análise exegética e teológica deste trecho riquíssimo, eu deixo esta provocação final e muito solene para a nossa alma. A nossa vida diária e a nossa comunhão congregacional têm refletido de fato a serenidade, a singeleza e a alegria profunda da igreja primitiva, evidenciando que somos inteiramente guiados e habitados pelo Espírito? Ao refletirmos sobre a imensidão dessa graça e o poder transformador da palavra, que gera em nós a verdadeira alegria, lembremos-nos sempre de que o estudo das Escrituras é uma jornada constante e vital de santificação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. E fica aqui o nosso convite oficial. Juntem-se a nós na nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Venham se aprofundar na palavra e crescer na verdadeira alegria que só o conhecimento de Cristo pode proporcionar. Até a nossa próxima explanação bíblica.